Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindos. Aqui é o Caderno Narrativa. Eu vou chamar a nossa ilustríssima convidada de hoje para essa conversa bujolística, Renata Stort. Eu não sei se todos vocês conhecem ela, mas ela não faz bem parte da comunidade, né, do, do Bullet Journal, né? Mas eu acho que justamente por isso a Renata tem ótimo legal esse encontro da gente. Vamos esperar ela atender. Olá, Oi, Mari. que bom, querida, que você está aqui com a gente. Eu Boa tô muito noite. feliz. Você me ouve bem? Deixa eu acertar tudo Sim, aqui. Eba, uhum. ótimo. Também está me ouvindo? Tudo bem? Ouço muito bem, que legal. Estou muito feliz. As pessoas vão entrando, mas eu acho que a gente pode, antes que alguém me pergunte, vai ficar salvo. E depois eu vou pôr lá no YouTube também. Deixa eu ver se ele vai parar. Tomara que pare. Acho que vai parar. Sim. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse. Eu acho que faz mais sentido do que eu tentar procurar, né, currículos seus por aí e te encaixotar em estereótipos, né, que talvez não façam sentido. Então, sinta-se à vontade para se colocar da forma como você Obrigada, se sente. obrigada, Mari. Eu sou filósofa. Eu também gosto de provocar jovens a serem filósofos, então eu não ensino filosofia. Eu sou uma pessoa que tem uma conexão muito forte com a escrita. E eu tenho uma grande paixão em estudar sobre a antropologia dos sentidos. Então, todos os movimentos do nosso corpo tem uma grande poética de existência, de vida para mim. Então, tudo que o meu corpo é capaz de marcar, de movimentar, eu tô ali estudando, tô investigando, tô querendo conhecer mais. É isso, eu sou a Renata, eu gosto disso. Ah, que ótimo. Então, para quem não conhece, a Renata, igual eu estava falando, né? Eu acho que algumas pessoas entraram depois. É mais uma conversa bujolística. A gente está falando, né? Tá no mundo do bullet journal, do bujo, enfim. Só que a Renata em si, ela não usa, né? Esse sistema. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que o mais importante é que a gente se atenha a métodos, a sistemas, né? O nome não importa tanto. Eu acho que a prática, né, da escrita, desse autoconhecimento da gente faz muito mais sentido. E aí, para quem não sabe, eu participei de uma oficina, né, que a Renata dá, normalmente agora é virtual, né, sobre o caderno como lugar de existência. E aí eu falei com a Renata que eu senti um pouco da falta dela falar mais sobre a escrita dela mesmo, do caderno, mas enfim, eu imagino que não é todo mundo que esteja aqui, Renata, que já teve a chance, né, de estar nessa oficina com você. E aí, se você pudesse, assim, brevemente, você só dar uma ideia, assim, de como as pessoas te conhecem, né, da sua relação com o caderno, para depois a gente ir para uma parte mais pessoais. Muito bom, Mari. Os cadernos, eles sempre fizeram parte da minha vida. Assim, fui uma jovem, adolescente, que encontrava nos cadernos um lugar para existir, um lugar para me conhecer melhor. Mas até então eu não tinha a percepção da magnitude que é quando a gente ocupa um lugar como caderno. Isso veio depois de uma relação que eu tive com um estudante numa escola que eu trabalhei fora do Brasil, e isso me despertou para de fato tentar entender como que é essa relação do ser humano com os cadernos, o afeto, o apego que a gente tem com esses lugares, e também quais são as consequências quando a gente trata o caderno, principalmente na escola, né, que é o lugar onde nos apresentam o caderno, quando nos apresentam esse caderno como um objeto, como um instrumento de controle e de tantas opressões. E o caderno ele chega para mim de diversas formas, assim. Eu tenho incontáveis cadernos, porque eu também me dou essa liberdade de ocupar esses lugares da forma que eu bem entendo. Então, de fato, aqui eu coloquei alguns para a gente ir conversando
E eu não tenho nenhum incômodo quando um caderno eu deixo ele pela metade e começo o outro. Enfim, eu tenho uma relação assim de muita liberdade com eles, sabe? Eu quero existir nos meus cadernos de um jeito totalmente diferente que eu existo na sociedade, que é cheia de regras, leis e tudo mais. Então é assim que eu vivo com os meus cadernos. Então, eu queria que você me falasse. Agora a gente está, né, num contexto de pandemia, então eu imagino que você esteja, né, fazendo mais as coisas em casa. E não sei você, mas eu percebi uma tendência a ter mais cadernos agora, né? Porque talvez não tenha que me locomover, né, carregando esse peso extra, enfim. E aí, em cima disso, eu queria já que você me falasse, você acha que aumentou? Por exemplo, eu sei que você fez seu caderno de isolamento, né? Enfim, se você quiser falar um pouco sobre. Mas você acha que você está escrevendo mais? Você acha que você está tendo esse momento de introspecção maior? Como que está sendo essa sua relação com os seus cadernos na pandemia, em comparação a como seria no antigo normal, né? Muito boa a sua pergunta, Mari. Ela é muito importante, porque é muito interessante a gente entender que o que acontece dentro de um caderno, né? É um passo atrás, assim, eu já vou chegar na sua pergunta. O que acontece quando a gente ocupa um caderno? É pela escrita, é pela arte, é pela ilustração, enfim. Primeiro vem esse desejo de ocupar o caderno, né? E eu percebi que durante a pandemia a escrita, ocupar os cadernos com a grafia, com a escrita, ela se intensificou bastante em mim, assim, muito. Então, fazia muito tempo, muitos anos, que eu evitava ao máximo ter um diário e não pela obrigatoriedade de escrever diariamente, mas é porque um dia eu tive um diário e ele foi violado. E isso para mim assim foi uma sensação muito ruim de trauma e eu nunca mais quis ter diário. E eu comecei um diário novo na pandemia e isso me fez muito bem, porque eu conseguia por meio da escrita materializar todas as angústias, os medos, as ansiedades, as desesperanças e também as esperanças que surgiam nesse meio de caminho. Então, surgiram muitos novos cadernos, mas eu acredito que porque aumentou o meu desejo de escrever. Né? Era um corpo que de repente estava trancado em casa, olhando pela janela um mundo completamente indefinido, e a escrita ela começou a se expressar muito mais forte. E aí, é claro, depois a gente chega nessa matéria caderno e começa a explorar tamanho, folhas, materiais. Isso veio depois, assim, aí o lápis de cor. É interessante que eu gosto de visitar meus cadernos, justamente para entender como eu me expresso diante daquilo que eu sinto. Então, tem momentos que a escrita está corrida assim com o lápis, são sentimentos assim bastante bagunçados, e tem momento que está todo colorido, tem desenho, tem colagem. Então, o caderno é muito importante a gente olhar para ele como esse lugar que a gente olha para a gente. O caderno, quando a gente revisita ele, na verdade, a gente está visitando a nós mesmos. Assim, isso é fantástico. Eu acho isso muito legal. É que eu acho, né, do bullet journal, não necessariamente, mas eu acho que no caderno narrativa, pelo menos, né, eu proponho, independente, né, desse método do Hardy, enfim, eu acho que é importante a gente criar, né, essa narrativa nossa para esse autoestudo, esse autoconhecimento, porque eu percebo o caderno como uma ferramenta que a gente tem mais liberdade do que para falar com outras pessoas, né? Porque fora essa questão, né, do diário, ele poder ser violado, enfim, teoricamente é um dos lugares mais seguros, né, que a gente poderia colocar, né, o que a gente está sentindo, sem medo, né, de ter qualquer tipo, né, de julgamento, enfim. E aí, em cima disso, então você já falou que você está usando esse caderno agora como um diário, né? Então, que você expressa seus sentimentos. E eu queria que você me falasse um pouco os cadernos que você tem usado ultimamente. Quais são eles? Quais são os usos? Legal, muito boa a sua pergunta, Mari. Estou gostando demais do nosso papo. Um caderno que não sai da minha bolsa é o meu caderno de perguntas. Eu gosto demais
de fazer perguntas sobre as coisas, não porque eu fiquei um longo tempo tentando respondê-las, mas o fato de eu conseguir criar uma pergunta inédita sobre algo é como se o mundo passasse a fazer sentido para mim de um novo jeito, de um jeito que ninguém vive ele, sabe? Não que eu queira o mundo só para mim, mas eu acho muito bonito a gente conseguir identificar o mundo a partir de quem nós somos. E a pergunta me coloca nesse lugar. Então, esse caderno aqui é meu caderno de perguntas e ele não sai da minha bolsa. E aí as perguntas vão chegando e eu vou ilustrando aqui do jeito que vem na minha cabeça, sem muita ordem, sem muita... Sei lá, é o que dá vontade de ilustrar, sabe? Aqui é muito interessante, por exemplo, você vê que a letra está diferente, é quando algum aluno meu faz uma pergunta diferente e todo mundo valida assim na sala, sabe? Fala, nossa, Renata, essa pergunta tem que ir para o seu caderno. E aí eu entrego e eles colocam aqui. Então, esse caderno aqui, de fato, assim, é um dos cadernos que eu tenho maior afinidade, porque ele expressa muito assim o que eu estou pensando no momento, os meus questionamentos, o que eu penso sobre tudo. Então, esse caderno de perguntas é um caderno muito importante para mim. Ele está sempre comigo, assim. Esse tem algum Pretendo tempo, né? publicar ele um dia, a hora que der vontade. Por enquanto ainda não deu. Mas é isso, né? Você, por exemplo, uma pergunta aqui que eu coloquei: você se incomoda com o silêncio do silêncio? É porque eu me incomodo. E aí eu quero saber se outra pessoa também se incomoda, para falar a verdade, né? Por exemplo, esse daqui, a vida que você planejou era a vida que você queria? Então, são essas perguntas que vão me atravessando de experiências, de observar o outro, de observar minha própria vida. E essas perguntas vão chegando, assim, sem muita ordem, do jeito que elas querem ocupar esse caderno. Então, ele não sai da minha bolsa. Chegou uma pergunta, às vezes eu coloco um post-it dentro dele e depois eu faço a pergunta mais ilustrada, enfim, com mais dedicação. Um outro caderno que é muito importante para mim é esse aqui, ó, esse caderno. Na verdade, essa capa me incomoda muito, mas eu adoro o formato desse caderno. Então eu rabisquei um pouco a capa, porque eu não gosto dessa capa. Mas esse formato de caderno, esse tamanho e essa folha, assim, é onde eu me sinto mais confortável para escrever. Eu adoro. Se alguém quiser me dar... Olha, eu já pedindo, né? Quiser me dar caderno de presente, é desse tamanho, tá, gente? Já fica a dica. E aí, Mari, esse é o meu caderno onde eu crio meus cursos. Então, por exemplo, eu estudo muito caderno, eu estudo muito antropologia dos sentidos, eu estudo o corpo. Então, é aqui que eu vou jogando tudo. O que eu penso sobre isso, o que eu penso sobre aquilo. E aí, esse caderno vai demonstrando mais profundamente a minha forma de expressar, assim, o que eu estou estudando, né? Então, às vezes eu preciso ilustrar o que eu pensei, e às vezes eu preciso escrever muito maior uma palavra que ela é importante na minha fala. Então, esse caderno aqui, ele de fato é o caderno que demonstra como a Renata escreve, como que eu consigo interpretar as coisas. E ele também traz uma coisa que eu gosto muito, Mari, que esse caderno me ensina como eu aprendo. Como que eu aprendo as coisas. Então, eu sou muito visual, eu preciso fazer letras de tudo quanto é tamanho, sabe? Escrever, assim, tudo corrido me incomoda. Depois eu não consigo nem entender o que eu escrevi. Então, é muito comum eu brincar com o tamanho da letra, fazer alguns círculos, destaques. Então, isso é muito importante. Assim, se você pega esse caderno, ele tem bastante riscos, assim. Quando tem a escrita muito corrida, depois eu não me identifico nela, não consigo entender. Então, ó, é um caderno muito cheio de espaços, assim, eu gosto disso. Então, esse caderno também é muito importante, assim, para mim. Toda vez que eu vou criar um conteúdo novo de um curso, é nele que eu ocupo, assim, se eu perder ele... E muita gente me fala assim, mas Renata, por que você não joga isso no Drive? Pelo amor de Deus, abre o Google, abre lá um Docs
escreve tudo, aquilo vai ficar para sempre. Eu falo, mas esse também vai ficar para sempre. Não, mas esse daqui pode pegar fogo na sua casa, alguém, você pode perder, pode molhar. Então, deixa eu falar. Eu gosto dessa sensação de que isso é meu, mas em algum momento ele pode não ser mais, porque ele me traz uma representação da própria vida. Então, assim, eu quero, sabe, existir aqui e eu quero que o dia que a Renata não exista mais, que as pessoas não vá no Docs. Não quero ninguém mexendo na minha senha, entrando no meu e-mail. Eu quero que a pessoa vá lá e fale assim, olha, aqui a Renata, tem o cheiro da Renata. Aqui é a prova, é a letra da Renata. Lá no Docs, alguém pode ter escrito por mim, eu posso ter copiado do Google, ninguém prova nada. Aqui prova, aqui sou eu. Então, eu sinceramente, eu não vou substituir. Talvez daqui a alguns anos as pessoas possam olhar para mim e falar, gente, né? Essa senhorinha ainda no caderno, será que ela já sabe que existe um aplicativo que faz tudo isso por ela? E eu vou ser aquela senhora do caderno, não vai ter jeito, isso aqui eu não abro mão. Ai, que ótimo. Uma sugestão que eu vou te dar, mas eu já percebi que eu acho que você talvez não vai topar. E, por exemplo, eu fiquei uns dias na casa da minha madrinha, né? Porque eu tenho uma filha, né? Enfim. E aí eu não pude levar todas as coisas, né? Porque não tem como, né? A gente sai da nossa casa. E aí uma estratégia que eu formulei são algumas páginas que eu sei que são, não que são importantes, né? Na verdade todas são, mas algumas páginas que eu sei que eu posso precisar delas para algum uso, né? No futuro bem próximo, eu tenho tirado foto dela para eu acessar se eu estiver à distância, entendeu? Então eu mantenho o meu contato com o meu analógico, mas eu tenho um registro caso eu precise acessar rapidamente. Aí eu criei uma pasta só das fotos do meu caderno, dos meus cadernos, né? E aí eu consigo, Ótima pode dica. ser uma sugestão. Ótima dica. É verdade, né? Se um dia sumir, pelo menos eu tenho a lembrança da imagem Sua deles. vida Ótima não dica. precisa ir embora junto com um caderno. Né? Obrigada, Mari. E eu comecei essa preocupação depois do Raider mesmo, que ele mora, né, lá nos Estados Unidos, sei lá. E aí e parece que lá tem muita enchente onde ele mora. E ele já perdeu, sei lá, quantos cadernos por causa de, né, questões da natureza, enfim. E assim, não acho que vai acontecer isso no Brasil, mas tem essa questão do translado, né? Por exemplo, só ano passado, desses cadernos de escrita mesmo, de registro diário, enfim, eu usei 6 cadernos desse aqui, né? Então, assim, é impossível a gente carregar. É, E aí você falou um pouco, inclusive aí eu já vou pegar o gancho. Você falou que você tem cadernos para usos diferentes, né? Mas eu não sei se você ainda vai querer mostrar mais algum que você usa, porque eu sei que tem mais que esses só 2 que você falou com a gente. Mas eu queria que você me falasse assim. Você me falou que esses 2 são muito importantes, né? Que você anda com eles o tempo todo, de perguntas está na bolsa, enfim. Qual mais, assim, que você. Não é que você sente à vontade, mas que você tende a usar mais vezes, que faz mais legal. sentido você ter registro. Olha, Mari, é muito interessante a gente primeiro querer entender por que um caderno é importante para alguém. Então, assim, Renata tem 50 cadernos, né? Qual dizer o que é mais importante e qual não é? É muito interessante a gente pensar que o caderno, ele se torna importante para mim naquele momento em que, de fato, o que eu estou fazendo com ele, como eu estou usando aquele caderno, ele está fazendo parte da minha vida. Então, por exemplo, tem uma pessoa que nasce o filho e ela começa a fazer aquele caderno contando a história do nascimento, tal. De repente, o filho fica grande, a mãe não quer mais fazer. Eu entendo que esses cadernos são atemporais. A gente muda junto com eles. De repente, esse caderno não faz mais sentido para mim, mas eu deixo ele ali guardado. Agora, um caderno que eu acredito que nunca vai deixar de ser importante para mim é essa caderneta aqui pequenininha. É um caderno pequenininho que eu também carrego na bolsa. E ele é o meu caderno de sussurros. O que é isso, né? Eu eu tenho assim, um grande impulso de querer conhecer pessoas. Mas assim, é muito forte isso em mim.
a ponto dessa pandemia tá num nível insuportável. Assim, eu quero abraçar as pessoas, eu sinto falta das pessoas que eu admiro, que eu gosto, das pessoas que eu quero conhecer. O caderno de sussurros já existia antes da pandemia para mim, né? Então, por que que ele é pequeno? Porque o sussurro, ele é uma palavra que sai com a quantidade de ar que a gente consegue expirar. Então, eu comecei a pensar nas pessoas que eu gosto muito, nas pessoas que eu admiro, e me fiz a seguinte pergunta: e se eu pudesse sussurrar algo no ouvido dessas pessoas? O que seria? E aí eu achei importante guardar esses sussurros para mim. Porque daqui 20 anos, né, eu vou lembrar dessa Renata sussurrando. E eu também gosto disso, sabe, Mari? Os meus cadernos, eles precisam me lembrar da minha vida, da minha existência. A gente nunca sabe o dia de amanhã. De repente, essa Renata que se põe a desacreditar da vida, e aí eu chego aqui no meu caderno de sussurro e falo, mas olha o que eu sussurrei no ouvido da minha professora da educação infantil. E de repente eu posso acessar um outro caderno e falar, olha as perguntas que eu fazia, eu acreditava nesse mundo. Então, revisitar o caderno também é cuidar de si. Então, o meu caderno de sussurro é isso, assim. Por exemplo, já teve uma vez de eu olhar assim, uma pessoa interessante no aeroporto. E eu falar, gente, olha, essa pessoa estilosa, e olha como ela sorri. E se eu fosse sussurrar no ouvido dela, eu ia dizer isso. E aí eu escrevo para a pessoa do aeroporto no dia tal. E eu escrevo meu sussurro. Então, nesse caderno tem sussurro para a Nise da Silveira, tem sussurro para o Hitler, tem sussurro para pessoas que eu nem conheci e que nem vou conhecer, porque morreram antes mesmo de eu nascer. Então, cantores, poetas, pessoas muito próximas a mim, minha mãe, minhas professoras, pessoas que tenho dúvidas assim, né? Por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui que é para minha professora de literatura. E eu sussurrei no ouvido dela assim, ó, eu tenho medo de você. Eu morria de medo dessa professora. Então, esse caderno de sussurro aqui, eu carrego ele comigo, ele é pequeno propositalmente. E às vezes eu faço uma visita nele e ele conta muito sobre mim. E é muito importante quando você mesmo lê, né? Não é uma outra pessoa trazendo a percepção dela. Então, esse é outro caderno. Olha, chegou alguém aí. Olá! Demorou. Então, esse sussurro. Vai lá brincar. Não quero brincar. Então vamos escutar o que ela tá falando? Então tá. Esse daqui é um caderno que bem provável eu nunca vou deixar de ter, Mari. Mas tem vários. Assim, tem caderno que termina e tem caderno que depois eu continuo ele num outro caderno. As pessoas estão dando coração, ela adora esses corações que ficam aparecendo. Sim! Que linda. Vai sim! Vai, gente, manda coração. Essa menina, ela fica louca. Ela adora esses corações. Vai sim! Eu queria que você me falasse como que se tem alguma diferença, então, porque você tá me falando dos seus vídeos pessoais, né? Então, o seu caderno de ouvindo. Filhinha, vai lá, deixa a mamãe conversar com a Renata. Depois você vem mais. Vai lá. Com ela. Então, deixa a mamãe falar, pra você escutar. Você vai ver no coração, tá? Eu queria que você me falasse um pouco como que você usa esses cadernos no profissional, né? Porque eu acho que, não que a gente divida, né, o pessoal do profissional, enfim, mas eu imagino que são estratégias diferentes, né, que a gente tem que trabalhar. Então, você falou um pouco do seu caderno de estudo, que você diz, né, que é um lugar que você escreve, que você se organiza, mas eu sei que você propõe... Não tem, depois aparece mais coração, tá? Mas eu sei que você propõe essa escrita em cadernos com os seus alunos e alunas, enfim. E aí eu queria que você me falasse um pouco
nesse olhar, assim, da gente pensar um contexto de estudo ou de trabalho, como que você vê essa ferramenta, como o que que ela tem para acrescentar, assim, o que que ela traz, o que que você acha? Ô Mari, é muito importante a gente pensar que esse caderno, já nesse lugar, o caderno Só um nesse minutinho. lugar, tá joia. Não, gente, vamos ter paciência. Oh, meu Deus. Eu aproveito para ver os comentários. Como eu não sei dançar, não sei cantar, não posso divertir vocês aqui. Eu vou ler os comentários. A Fabi, querida. Oi, Fá. Os cadernos ilustrados, que da hora. A Paula, linda. A Mari voltou. Não vai dar. É, deu certo, Mari. Ela vai ficar bem A lá? gente vai continuar essa visita por enquanto. Tá bom. Vai lá brincar um pouquinho, amor. Por favor, daqui a pouquinho você volta pra você ver os corações. Meu coração. É, mas agora não tem coração. Vai ter coração daqui a pouco. Eu te chamo na hora que eles começarem de novo, tá bom? Combinado? Tá? Oi, Aide. Vai lá brincar com aquela massinha bonita sua, com o Nino. O Nino quer ver o dente que você vai fazer pra ele. Não. Faz um dente amarelo pra ele hoje. Não, não é mandei. Ué, mas ele pode ter um dente amarelo, né? Não precisa ser só branco. Então faz um dente branco. O seu é branco. Isso, vai lá então fazer pra gente. Eu não vou, não. Ah, então fica aqui. A gente vai conversando com você aqui, que faz parte. Desculpa, pode ir. Fica tranquila. Fala com a gente. Eu acho que eu ainda lembro a sua pergunta. O caderno usando de forma mais profissional, não é isso? Uhum. Em sala, né? Eu acredito que, assim, é uma coisa mais mecânica, né? São compromissos que a gente coloca, são tarefas que a gente não pode esquecer. Então, ele acaba caindo muito mais numa questão de uso organizacional e é muito íntimo a forma como cada pessoa se organiza, né? Eu, por exemplo, o caderno que eu uso no trabalho, ele é um fichário. Então, eu tenho as divisórias que me diz aonde eu escrevo cada coisa, que está muito num lugar onde eu não posso me perder. São tarefas, né? São importantes de acontecerem. Então, ali não tem esse olhar poético, essa questão de revisitar. Na verdade, eu quero ficar revisitando muito o caderno de trabalho, não, porque são tarefas. Mas eu uso um fichário. Inclusive, vou até dar uma dica aqui. Tem um fichário da Cícero Papelaria, que ele é incrível. E você pode ir comprando refil de páginas diferentes para compor esse fichário. Então, por exemplo, da escola, né, na minha divisória da escola, eu escolhi folhas que não tem pauta. Já para a divisória onde eu estudo, eu escolhi pautas, enfim, vale muito a pena. Eu acho que no trabalho aí é como cada um consegue se organizar mesmo. Entendi, legal. Agora eu queria que você falasse um pouco em sala, como é que é os seus estudantes, as suas estudantes, que você falou brevemente, né? Essa ideia da intervenção que eles fazem, né? No seu caderno, na sua vida, essa legitimação do que seria. Olha ali o colarzinho. Você vai fazer colar agora? Minha filha vai ser hippie um dia, porque ela já faz colar com 3 anos de idade. Agora ela vai ficar distraída. Eu queria que você falasse um pouco desses cadernos, que eu fiquei muito curiosa, assim, quando, né, nessa oficina que você ministrou, que você fala sobre essa questão dos cadernos, eles serem, eles representarem, né, a pessoa efetivamente. E aí você falava sobre da gente não usar cadernos prontos, né, essa ideia de que criança, normalmente, né, a gente compra cadernos de personagens, enfim. E aí eu queria que você dividisse um pouco essa existência em cadernos mesmo, assim. Como que você consegue passar para frente essa forma de ocupar essas páginas, assim? Como que você vê que
esse processo sai de você e consegue atingir outras pessoas? Muito boa a sua pergunta, Mari. Ele fala muito do professor propositor, né? E esse professor propositor é quando ele se torna a principal referência exatamente por aquilo que ele faz, por aquilo que ele acredita e como ele é. E não somente por ele dominar determinado conteúdo e compartilhar isso com os alunos. Eu entendo que o primeiro ponto onde eu consigo inspirar e motivar e fazer com que os meus alunos usem os cadernos como um lugar de existência é porque isso é muito verdadeiro para mim. Eu não estou convidando eles a fazerem isso porque eu fui num curso, achei bonito e falo, gente, façam, porque isso é muito legal. Eu fui num curso, tem uma pessoa que faz, muda a educação, muda quem você é. Então, na verdade, quando eu apresento tudo isso para eles, como a gente vai usar os cadernos, qual vai ser a nossa relação por meio desse lugar, que não é um objeto, que eu não vou invadir esse caderno, e quais as possibilidades que ele vai encontrar de usar esse caderno de uma forma diferente, eles começam a perceber que os meus cadernos também são assim, que eu acredito nisso, e com o tempo as nossas relações vão se formando muito mais a partir dos cadernos, a gente se fala muito. Tem até um caderno que eu escrevi durante 2 anos com uma aluna, a Yasmin, e ele vai virar um livro. Eu imagino que ele vai ser publicado esse ano. E era assim, a Yasmin, ela me entregava com uma pergunta, eu respondia, devolvia com outra pergunta, e ela também. E esse caderno chegou uma hora que ele ficou tão incrível que quando ele acabou, a gente começou a colar folhas nele. Começamos a grampear folhas. E aí, quando de fato ele acabou, eu falei, eu não posso colocar esse caderno numa gaveta. Assim. É incrível esse diálogo, né? Tirando a Renata desse lugar, mas é incrível esse diálogo que se formou entre professora e aluna dentro desse lugar. Assim, foram 2 pessoas existindo e esse caderno fazendo toda essa materialidade acontecendo nessa relação. Ficou muito interessante. Então, na verdade, eu acredito que sim, é preciso explicar para o estudante, olha, esse caderno, a Leila, querida, chegou agora aqui, uma grande amiga. Leila é minha família. Então, eu acredito, Mari, que tudo aquilo que a gente gostaria de convidar o outro a viver, ele precisa enxergar essa vida na gente também. Então, os alunos sabem que esses cadernos, e quando eu convido eles a viverem essa experiência do caderno junto comigo, é porque isso faz todo sentido para mim. Não é um convite aleatório porque funciona na educação, não é uma ferramenta, não é um método. É uma forma de fato da gente construir novas relações ali naquela sala de aula. Ai, que lindo. Eu acho muito maravilhoso te ouvir falando sobre cadernos. Eu acho que é uma coisa que inspira muito, assim, sabe? Essa paixão. Eu gosto, eu acho que é um pouco isso que eu quero trazer aqui nessas conversas, a gente perceber o caderno. Eu não sei nem falar, né? Porque ele deixa, né, de ser um suporte físico, né? Uma coisa sem vida e ele passa, né, a ter ele representa, né, uma trajetória, um momento, enfim. E aí, eu tô lendo aqui à medida que você vai falando, eu tô fazendo algumas anotações, porque eu não consigo, né, assim que eu absorvo, anotando, enfim. E eu tô relendo um pouco também lá da oficina, e aí... eu acho legal isso que você disse, que teve algumas partes que eu grifei assim, e aí eu queria que você falasse um pouco, para quem não pôde participar, né, e não sei quando vai ter um próximo encontro com você, que você disse que... Aí eu já te peço desculpa, porque eu não sei se é a referência sua ou das alunas e dos alunos, porque teve alguns que eu coloquei entre aspas, mas é aquela coisa, né, que às vezes faz tanto sentido pra gente, que a gente até esquece, né, de referenciar que outra pessoa fez, mas enfim, sobre essa escrita do que te tomba, né, do que mexe, né, efetivamente, e a escrita como interpretação, né, daquilo. Então, não o que aconteceu, mas como que você interpreta, como que aquilo chega para você. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho isso tão legal e eu acho que é muito importante a gente compartilhar, né, com as pessoas esse entendimento, né, de que o caderno ele pode ser um cérebro externo, ele pode ser uma ferramenta, por exemplo, de produtividade e organização,
Mas ele não é só isso, né? Ele também pode ser um local de um autoconhecimento, de um autodesenvolvimento, né? Enfim, aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ô, Mari, é muito interessante a gente sempre pensar na escrita como um movimento. E, claro, ela é uma técnica, mas a partir do momento que você aprendeu essa técnica, ela deixa de ser. Ela é uma técnica para que você aprenda, para que você desenvolva ela. Depois você não precisa ficar treinando a vida inteira. Você não precisa aperfeiçoar a sua escrita, a não ser que você vai trabalhar profissionalmente com isso. Mas não estamos falando disso, né? Então eu passei pelo meu processo de alfabetização, eu escrevo. Eu gosto de ter um olhar bastante antropológico para esse corpo e esse ser que agora se comunica também, se expressa também a partir dessa simbologia nova. Então, a escrita, ela nos posiciona no mundo com um passo além daquilo que a gente pode chamar de liberdade. Então, a escrita, ela é uma materialidade que nasce a partir do movimento do nosso corpo. E eu gosto sempre de dizer que a gente não escreve só com as mãos. Ah, Renata, quer dizer que eu vou pegar um lápis e escrever com o pé? Não, você escreve com o corpo. É claro que a gente tem uma coordenação mais fina nessa extremidade do nosso corpo que a gente chama de mão. Mas é um corpo todo. A escrita, ela já passou pelo nosso corpo. Ela já passou pelos nossos sentidos, sentimentos, nossas sinapses. Quando ela chega no caderno, essa escrita, ela já tem uma representatividade muito simbólica de quem somos, de como pensamos, do que queremos. Ela carrega também muitos sentidos e significados. Então, ela carrega o que estamos sentindo no momento, ela carrega as interpretações que a gente faz das coisas. Então, por isso que tem várias ciências que estudam as grafias, porque elas são exatamente, né? Tem ciência forense que estuda a grafia, tem a psicologia que estuda a grafia para conhecer mais sobre a sua personalidade, ou seja, não só a ciência, como a filosofia, a antropologia, eles enxergam a escrita como uma representação do próprio ser. Então, quando a gente pega e bota essa escrita para fora, ela vai contar muito sobre nós. Muito sobre nós. Então, eu gosto muito de provocar sempre isso, né? E eu entro nesse lugar da crítica também, quando a gente força demais que as crianças e os jovens tenham que escrever somente a partir da técnica. Então, você vê ali no ensino médio, os jovens imersos numa escrita técnica, distante de tudo que ele pensa e sente sobre o mundo, porque ele está em busca de uma nota num teste, né, num vestibular. Então ele se desconecta totalmente de quem ele é, de como ele pensa e do próprio mundo, porque ele escreve para o outro ler. Ele não escreve pelo que ele sente, pelo que ele acredita, pelo que ele quer de fato transbordar. A escrita é um transbordar de si. E esse transbordar de si não acontece numa redação do Enem. Você só está pensando ali que o cara vai te avaliar e você quer tirar 1000. Então, é claro que a escola precisa fazer isso porque é o que a sociedade pede, é onde esse jovem vai se colocar, ele vai querer prestar o vestibular, porque são camadas sociais isso. Mas a escola precisa proporcionar experiências para que essa escrita possa transcrever quem ele é. Isso que é o que a gente precisa pensar sempre. A escrita precisa transcrever quem a gente é. Eu acho que a Mari travou. Mas eu tô aqui, gente. Ih, será que outra vez? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim? Sim. Uma coisa que me tocou muito, que eu acho muito legal, que eu acho que talvez não deixa... não deve ser não dito nesse momento, assim. Uma coisa que eu vi, uma pergunta aqui, te pedindo para mostrar mais cadernos, então se você tiver mais algum que você queira mostrar, que você se sentir. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar, mas aí pode ficar mais para o final, mas sabendo que
a gente não pode passar muito, né? Porque o Instagram, ele cai, enfim. Essa questão das intervenções que a gente faz no caderno das outras pessoas, né? Especialmente professoras e professores, né? Avaliando e as pessoas e os próprios pais também, né? E mães, talvez, que se acham no direito de acessar, né? Algo que é tão íntimo e pessoal, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Primeiro, Mari, quando você invade um caderno de uma pessoa para saber algo sobre ela, na verdade você acaba sabendo muito mais de você do que dela. Você sabe que você é uma pessoa que é insegura, uma pessoa... Putz, eu poderia usar muitos nomes para configurar isso, sabe? Se você tem alguma suspeita, se você não consegue perguntar para o seu filho o que ele sente e você tem insegurança também em relação à sua educação dele, sabe? Essa invasão de um caderno, né? Eu pego, espero ele tomar banho, vou lá e quero ler o que ele está escrevendo. Ah, tá apaixonado! Então, assim, se ele não se sente confortável para te contar que ele está apaixonado, o problema não é ele. A pergunta é por que ele não te contou? E por que ele não quer um direito? Então, quando você invade o caderno de alguém, isso fala muito mais sobre você em questões éticas do que sobre a pessoa que você está invadindo. E eu entendo que, assim, cada vez que você invade um caderno de alguém e descobre algo e vai lá tirar satisfação, isso já é o primeiro passo para que você não tenha nenhum direito sobre isso. O caderno, ele se torna um documento muito pessoal. Ele é um documento muito pessoal. E isso serve para outros lugares também, porque hoje, eu e você, a gente gosta dos nossos cadernos físicos, mas tem pessoas que usam muitos cadernos digitais. Eu conheço pessoas que têm lá no Docs páginas e páginas de diários. Então, qualquer esse tipo de invasão, ela é muito crítica. Essas invasões, Rudolf Steiner fala muito dela, e eu gosto demais desse olhar dele para esse tema, quando ele diz que quando você invade essa intimidade tamanha, que foi um dia expressa por meio da escrita, ela pode causar duas coisas. Ela pode causar luto e trauma. O luto, porque você é arrancada de um lugar em que você existia e te fazia muito bem. E você vive o luto mesmo de perder aquele lugar, de perder o caderno, sabe? E isso é muito vivo para mim, por exemplo, né? Teve essa invasão no meu diário, eu nunca mais quis, não era mais meu, era da pessoa que invadiu, é ele que você quer, então você toma. E eu fiquei com esse luto de que aquilo morreu para mim. E também pode desenvolver traumas profundos e que isso depois pode ter um reflexo na forma como a gente escreve, na forma como a gente consegue se expressar por meio da escrita, uma escrita insegura, uma escrita sem muitos detalhes daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Então, essas invasões, a gente acha assim, eu só vou dar uma espiadinha. Não faça isso, sabe? Peça, então. Olha, eu queria muito saber o que você está escrevendo. Você pode compartilhar comigo? Não, não posso. Então tá bom. Não pode, não pode. Eu preciso aprender a lidar com esse sentimento. Não é meu, não me pertence. Segue a vida, gente. Você que lute, mas o caderno é do outro, não vai mexer. Não, é isso. Eu acho... É isso. Eu acho legal a gente colocar, porque eu já ouvi várias pessoas falando assim, esse medo, né, de escrever, porque acha que alguém vai pegar ou sei lá, tá andando na rua e tá com medo de perder o caderno, né, e de alguém ler, enfim, ou as pessoas começarem a escrever, igual a Patrícia tá dizendo aqui, né, e aí você abandona por causa que, né, que outras pessoas viram, enfim. É porque eu achava que era importante, eu acho que a gente não podia não falar sobre isso aqui nesse momento, sim, né, mas eu acho que a gente pode... Se você puder, né, compartilhar mais com a gente seus usos, assim, seus cadernos, como que você faz. Eu já vi, né, que você usa caneta, você usa canetinha, você usa lápis de cor, assim. E aí, a gente já encerrando pro fim, assim, né, chegando pro fim, se aproximando, eu queria te perguntar se por acaso foi por causa dessas intervenções que você faz no seu caderno, nos seus riscos, seus rabiscos,
que você começou as pinturas em murais, enfim, onde que essas duas paixões se encontram, assim, a Renata artista muralista e a Renata escritora e conhecedora de si? Tem uma ligação muito forte, Mari. As minhas ilustrações começaram nos cadernos, sim. Depois elas foram para as paredes. Aliás, até hoje elas continuam nos cadernos e depois elas vão para lá. Eu comecei a estudar bastante imagens do inconsciente, Denise da Silveira. E esses estudos da Nise, que ela traz bastante Jung dentro disso, me libertou muito para esse traço livre, para essas formas que estão traduzindo, na verdade, né, dentro de um inconsciente, mensagens que pulsam dentro de mim. E dentro dos cadernos eu me sentia segura para o erro. Porque é claro que depois eu queria evoluir essas formas para uma técnica de ilustração, e depois dessa ilustração eu fui estudar o muralismo, como que a gente ocupa uma parede, que textura é essa. Então, é um caminho bastante longo você sair da página, da folha, e ocupar uma parede. Primeiro que eu tenho uma folha horizontal, eu tenho uma parede vertical. O corpo, ele ocupa o caderno de um jeito e a parede de outra, né? Então, tudo isso foram observações que eu fui fazendo comigo, sabe? Então, para eu escrever no caderno, eu uso esse braço, essa força. O meu corpo é treinado a escrever desde que eu sou criança. Como é que eu vou para a parede? E como é que eu vou para uma folha desse tamanho? São dimensões diferentes. Então, existe essa conexão entre os dois. Eu comecei no caderno, o caderno me possibilitou essa liberdade do erro. Errei. Na parede, você pode errar, mas vai dar mais trabalho. Você vai ter que depois pintar tudo de branco de novo. A folha não. A folha só bota ela para o lado. Eu não gosto de jogar fora os erros. Assim, eu gosto de deixar lá na página, né? Então, eu ilustro ali, de repente aquilo não ficou bom, eu viro a página e vou para o próximo. Então, o caderno, ele ocupa, ele permite e ele aceita o erro. Então, eu sempre primeiro vou para o caderno, vivo essa experiência de errar, de não dar certo, de não gostar, também tem isso, não é porque eu estou fazendo que eu gosto de tudo que eu faço. E daí depois, quando eu estou confortável, aí eu vou ilustrar isso daí para a parede. Então tem essas ligações mesmo, mas houve um maior estudo do meu corpo para sair da folha nessa horizontal e ir para a parede na vertical. Lindo. E aí, então, se você puder compartilhar com a gente mais, eu acho que as pessoas estão gostando. Enquanto você vai procurando aí, agradecer, né, todo mundo que está aqui com a gente, que entrou, que saiu, enfim. E tem muitas pessoas querendo saber mais, querendo ouvir mais, né? Eu também, eu tô nesse momento frisson com a Renata, eu fico ouvindo ela várias vezes, porque eu acho muito bonito, assim, essa relação, né, que você tem com seus cadernos e essa sensibilidade que você tem para passar também, né? Esses usos adiantes, assim, para não ficar uma coisa só. Então fica aí, gente, aberto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam. A gente pode marcar uma outra conversa. E não necessariamente eu preciso estar, né? Pode outras pessoas estarem conversando com a Renata também, que eu acho que são os encontros, né? Que fazem os aprendizados, assim, né? Então é muito legal a gente... Às vezes a gente fala dos mesmos assuntos, mas com pessoas diferentes, né? Pontos de vista, vistas de pontos, né, diferentes, e isso faz a gente ter novas percepções também, né? Muito legal, Mari. Esse caderno aqui, Mari, é onde eu jogo os meus traços, assim, sabe? Então aqui, na minha cabeça, assim, quais são todos os tipos de árvores que eu tá vindo na minha cabeça o desenho. Então é um caderno muito de treino da criatividade. Aqui são pássaros, todos os pássaros que vêm na minha cabeça. Eu vou mostrando alguns para vocês. Casas, deixa eu ver aqui, vasos, aqui, cabeças. Então é um caderno muito de treino, assim, sabe? De ficar rabiscando mesmo, assim, livremente. Não tenho regra que não, nem o material específico. É lápis de cor, é o que tá na mão, é só lápis, é caneta, é o
criar livremente. Esse caderno eu faço muito isso, assim. Esse daqui é o caderno que eu fiz do meu isolamento. Quando eu peguei Covid, eu entendi que eu precisava de um caderno para eu escrever diariamente tudo que acontecia ali. Eu fiquei trancada dentro do quarto, literalmente. E aí eu fui colocando aqui. E aí o que eu fiz? Eu peguei a minha Intax e fui tirando foto também do dia a dia, assim, escrevia e ia colocando aqui junto com a Intax as coisas que rolavam. Então, assim, né, o que eu via da minha janela, o sol que eu conseguia tomar na minha mão, um raio de sol que entrava no quarto, eu ficava ali tomando sol. Então, eu fotografei muitas coisas, né? Aqui, ó, comendo sozinha dentro do quarto. Enfim, tudo isso foi muito importante registrar. Eu quero lembrar disso, sabe? Para sempre, como foi isso para mim. Então, aqui mais um pedaço de sol que entrava no quarto, ó, no meu pé. Acho que deu para ver aqui. Eu escrevia e tirava fotos sobre isso. Então, foi um caderno, assim, de muito acolhimento. Esse caderno cuidou de mim. Ana, é Intax. É uma Intax. Uma câmera instantânea, que você bate, a foto sai, tá? Então, esse é o meu caderno de isolamento, assim, foi extremamente importante para mim. Na verdade, ele não me deixou ficar sozinha. E esse daqui é um caderno também que eu gosto demais, e é um caderno que ele me acompanha nas minhas percepções da vida, assim, sabe? Então, sei lá, eu parei no semáforo, eu ganhei uma carta de alguém, eu escrevo sobre isso. Aqui, né, ó, tá vendo? Essa mulher parou no semáforo, me deu esse papelzinho aqui, tô na luta, R$ 2 era uma balinha. Eu peguei o papel e eu quis escrever sobre isso. Então, é um caderno onde eu vou contando como o mundo me atravessa, assim, sabe? Então, ele tem alguns desenhos, ele tem muitas páginas escritas. Aqui eu coloquei no Clips aqui, que são páginas bastante pessoais, mas tem bastante escrita também. E tem momentos, assim, bastante... Por exemplo, aqui, eu gosto muito dessa página aqui, que eu escalei um vulcão ativo e eu desci de lá e eu me esqueci profundamente de que eu tinha que comer depois disso, né? E eu tinha só um saquinho com um pedacinho de pão. E eu resolvi contar um pedaço dessa experiência no pedaço do pão. Então, é isso. Esse caderno aqui me marca muito. Ó, pra vocês terem uma ideia, tem um pedaço de casca de árvore guardada aqui, ó. Eu vou abrir com cuidado para vocês. Tá aqui, ó. É um pedaço de casca de araucária. Essa árvore tem uma história muito importante para mim. E aí tá aqui os pedacinhos da casca da araucária, tá aqui dobradinho. Então é isso, esse caderno, ele é um caderno de atravessamentos mesmo, assim, o que eu vou percebendo do mundo e que eu acho importante registrar. E tem muitos outros cadernos aqui, caderno de risco e caderno de estudos, enfim, de poesias. São esses lugares, assim, que eu vou ocupando e que me organizam bastante. Isso é muito bom. Ai, eu acho que é isso, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito esse papo, essa nossa conversa. Eu fiquei interessada também, super curiosa em saber mais esses seus outros cadernos, né? Eu acho que é muito legal a gente perceber, e a gente tem outras ideias também, né? Igual eu conversei com a Mari do Flores Pétalo antes, e ela também, hoje, né? Eu não sei se você conhece ela, hoje ela é empreendedora, ela tem uma loja, enfim. E ela também diz que foi a partir do uso no caderno, né, que ela começou os desenhos, né, e aí ela foi acompanhando. Então é legal a gente perceber como que de uma escrita, né, diária, recorrente, a gente percebe, né, padrões que podem levar a gente a outros desenvolvimentos, né, que foi o que você disse mesmo, dos seus desenhos, né, do erro, do mural, e como que um processo vai levando a outro, assim, né. E aí eu acho muito legal ter essas ideias, porque eu sei que várias pessoas aqui já vão ter ficado com a vontade, né, de ter um caderno de perguntas, de ter um caderno de risco, um caderno criativo, enfim. E eu acho que é muito legal a gente compartilhar esses usos, porque a gente é podado, né, o tempo inteiro, eu acho, assim, né, que tem um padrão, e ainda mais agora, né, numa sociedade hiperconectada, né, que a gente vive,
a gente não registra pra gente, né? A gente registra muito mais para os outros, assim. E eu acho que o caderno é esse lugar de aceitação, né? Da gente ter essa possibilidade de escrever só pra gente, né? Independente da forma como as pessoas vão ver, assim. Então, te agradecer muito, assim, por essa conversa. Eu gostei demais, assim. Eu adoro te ouvir. Eu gosto muito de ver seus cadernos. Eu fico procurando, assim, no seu feed lá, ver todos os seus cadernos. E eu acho que você coloca poucas fotos. Eu acho que você poderia colocar mais, assim, para inspirar mais as pessoas. E, de novo, agradecer, né? Você aqui, as pessoas online também. E aí, se você quiser deixar algum comentário final, alguma fala, sinta-se à vontade. Obrigada, Mari, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, porque de fato, a hora que você me ligou para convidar para a live, você falou, no curso você fala de um monte de caderno, mas nunca falou do seu, né? E aí que eu me dei conta, eu falei, é verdade, eu falo muito pouco dos meus cadernos, eu falo mais sobre cadernos, né? Então eu fiquei muito feliz, que é como se eu estivesse aqui falando, sei lá, de meus filhos, de pessoas queridas, sabe? É muita intimidade. Estou apresentando ali para vocês e eu gostei muito. Eu vou prestar atenção nessa sua percepção de que eu posto poucas fotos deles, eu vou postar mais. E o que eu gostaria de convidar as pessoas é para escrever a partir de quem se é, sabe? Esquece um pouquinho a técnica, né? Não se preocupe tanto com aquela grafia perfeita, da caligrafia. Escreva mais bilhetes, cole na geladeira, na porta. Deixa um bilhete para alguém que está ali trabalhando loucamente, você passou por ali. Então, é isso, assim, marque o mundo com a sua escrita, né? Afinal de contas, aprendemos isso. Nossa espécie evoluiu também muito a partir dessa nova comunicação. Então, vamos usar de forma afetuosa e de uma forma que a gente pode ir marcando a vida das pessoas, assim. Então, escrevam mais, deixem bilhetes espalhados, anda com post-it no bolso, sai colando recados, poesias pelas ruas, pelos postes. Então, escrevam. A gente precisa habitar o mundo muito mais com a escrita, porque a gente foi para o digital, para o WhatsApp o dia inteiro, mas a escrita que materializa quem somos é essa escrita que ocupa essas outras texturas. A parede, o papel e tantas outras matérias, assim. Então, escrevam mais, por favor. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Eu vou desligar porque já já o Instagram vai derrubar e é preferível a gente desligar, né, antes que isso aconteça. Eu vou deixar gravado, então se você quiser revisitar aqui, eu vou deixar aqui, vou deixar lá no YouTube também. E a gente permanece em contato e eu fico aguardando suas fotos dos seus cadernos, tá bom? Combinado. Gente, beijo. Muito obrigada, viu? Tchau, Mari. Boa noite, gente. Tchauzinho.